teu querer, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Bom, já fomos apresentados, então, né? Rafael Severiano. Não sei de verdade, não sei por que me chamaram de novo, porque da última vez que eu tive aqui, a gente fez uma bagunça com os adolescentes. Então, assim, cara, de verdade, não sei por... O Luan Lerdão, cadê o Luan Lerdão? Luan Lerdão. Cara, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Se tem uma coisa que... Algumas coisas que eu sou apaixonado, é apaixonado por Jesus, apaixonado por compartilhar Jesus e apaixonado por estar com juventude. Já estou terminando aí meu período de juventude, estou com 35 anos, então estou terminando, saindo aí da juventude. Mas, cara, eu acredito que Deus tem colocado algo no meu coração, de não apenas viver para Jesus, de não apenas compartilhar Jesus, mas compartilhar Jesus com vocês, com a galera que é adolescente, com a galera que é jovem. E eu fiquei muito feliz, eu cheguei ali só de ver o movimento de jovem para cima e para baixo, me senti na minha igreja, me senti com a minha juventude. E, cara, vocês estão de parabéns pela conferência, estão de parabéns pelo trabalho. E, como o Ed disse, Deus já tem feito coisas grandes aqui. Eu tenho orado por vocês, orei pelo sábado, orei pelo domingo. Segunda-feira a gente teve esse problema, não conseguimos estar aqui, mas a minha oração é para que Deus faça realmente coisas grandes, que Deus liberte vidas aqui nesses dias de conferência, que marque a sua vida. Você tem uma expectativa de ser marcado pelo Espírito Santo? Você tem uma expectativa de ter uma experiência com o Espírito Santo, dessa conferência não ser só algo legal, algo divertido, mas de ser algo que você vai lembrar, que você vai carregar para o seu futuro? Você tem essa expectativa? Porque a minha oração foi essa, para que o Espírito Santo marcasse vocês. E, já falei, Rafael, 35 anos, é a minha melhor apresentação. E a minha outra melhor apresentação é que eu sou namorado há 17 anos da mesma namorada. E quando eu falo assim, o pessoal diz o último romântico, né? Quando eu vou em escola, eu vou muito em escola, o pessoal de escola, o último romântico. Então, é 17 anos de namorado da mesma namorada, só que desses 17 anos, são 11 como casados. Então, a Roberta está ali. Roberta, vou pedir para ela se colocar e ficar de pé. A Roberta está me acompanhando hoje. Está me acompanhando também o Adevaldo. Ele parece que é mais velho do que eu. Ele é careca, parece que é mais velho do que eu, mas ele é mais novo que eu, tá, gente? E o Marcelo também está me acompanhando ali. Marcelo. Deixa eu dizer para vocês, cara, muito bom andar acompanhado. Estar aqui com vocês é muito bom, mas estar aqui acompanhado de vocês é melhor ainda, porque aí a gente vê rosto assim familiar. Cara, eu trago um abraço lá da nossa igreja, Igreja Viva, lá em Vila Valqueiro, pastor Lívio Renato. Trago um abraço do nosso pastor, para o pastor Jefferson. Trago um abraço da nossa juventude também, juventude Holy Wave, né? O pessoal mais da periferia é Holy Wave. Então, trago um abraço da nossa juventude para vocês e vamos conversar. Eu costumo falar muito, eu falo muito, mas eu quero ser bem objetivo com vocês. E eu gosto muito de usar slide, mas eu não trouxe slide, porque eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar. Acredito que o que eu tenho aqui para falar é algo bem, que o Espírito quer falar com vocês, é algo bem importante. Então, nem trouxe slide para a gente olhar um para o outro aqui e ter essa conversa. Então, eu quero ser bem direto com vocês. Eu falei que eu trago um abraço da nossa juventude. A gente lá, tem cerca de 2 semanas atrás, a gente saiu de um acampamento. Então, a gente fez aquele acampamento, né, e aí tem piscina, e tem futebol, e tem lanche, é divertido pra caramba, não é isso? Cara, mas a experiência que a gente teve lá foi de ser sapecado pelo Espírito Santo. A gente colocou o tema de Meu Amigo Espírito Santo, e como a gente cantou aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. A gente disse isso para o Espírito Santo, ele, é mesmo? A gente ofereceu a cadeira da decisão para o Espírito Santo, e ele, posso sentar, irmão? E eu posso falar para vocês, ele apareceu lá e fez grandes coisas lá no nosso meio, cara. Eu vivi como coordenador, eu não falei, né? Eu coordeno célula com a minha esposa, nós somos os coordenadores das células,
E a gente tem aí 32 células, somos 32 células de jovens e adolescentes. O número está assim, né? Está oscilando, mas acredito que depois desse acampamento a coisa vai crescer de vez. E eu não esperava. A gente acredita, sabe de Deus, sabe que Deus faz maravilhas, sabe que Deus é poderoso, sabe do mundo espiritual. A gente até ora por isso, mas quando acontece, a gente fica assim, caramba, Deus é de verdade mesmo. Você já se pegou numa situação assim? Você ora por alguma coisa, você pede, e quando acontece, quando Deus faz, você faz, caramba, Deus fez mesmo? Você já se pegou numa situação assim? E foi o que aconteceu com a gente ali nesse acampamento. A gente estava clamando, pedindo uma experiência com o Espírito Santo, e quando a gente viu um movimento de jovens sendo libertos, adolescentes chorando, adolescentes jogados ao chão na presença do Espírito Santo, e sem hora para acabar. Acho que o que a gente menos fez lá no acampamento foi piscina e futebol. O que mais a gente fez foi se quebrantar lá no Espírito Santo. E antes desse acampamento, eu não tinha uma mensagem para hoje. Eu imaginava que eu falaria com vocês, mas eu não tinha uma mensagem clara e definida para hoje. Mas depois do acampamento, eu preciso transbordar aqui o que eu recebi lá. O que o Espírito Santo encheu a gente lá, o que o Espírito Santo comunicou conosco lá, eu preciso comunicar com vocês. Eu preciso trazer aqui para vocês. E é isso que eu quero conversar com vocês. E eu não sei se vocês sabem, já entrando na nossa mensagem, no que eu quero conversar com vocês, não sei se vocês sabem, mas uma das coisas mais fortes que Jesus compartilhou sobre Deus no ministério terreno aqui na Terra, cerca dos 3 anos que ele teve aqui na Terra, você sabe que uma das características mais fortes sobre Deus que ele comunicou foi a paternidade? A gente fala, né? Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai, mas acaba que vira até um jargão. Jesus, uma das principais coisas que ele compartilhou enquanto esteve aqui na Terra foi a paternidade de Deus. Inclusive, os judeus eles ficavam muito irritados com Jesus, porque ele falava pai, ele chamava, o relacionamento dele com Deus era de pai e filho, pai, ele sempre chamava de pai. E os judeus, eles tinham muito problema com isso, porque eles não se relacionavam com Deus como pai. Deus, para os judeus, era Deus. E Jesus vem trazendo essa perspectiva de Deus como pai. Mas houve um momento, em todo esse ministério de Jesus aqui na Terra, que ele não se relacionou com Deus como pai. Vocês sabem qual foi? Alguém sabe qual foi? Ele sempre se relacionou com Deus como pai, nesse ministério terreno. Mas teve uma vez que ele não trata Deus como pai, que ele trata Deus como Deus. Vocês sabem qual foi esse momento? Pode falar. Como? Na cruz. Na cruz. Vamos ver esse trecho? Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, no versículo 46. Mateus 27, 46. Abra a sua Bíblia, liga o seu smartphone. Não sei se você escandalizou que eu subi sem Bíblia. Eu tenho que sempre trazer a Bíblia, mas eu sempre uso o celular. Como é que o nome da escola de líderes aqui é? Como é o nome da escola de líderes aqui? A escola de líderes aqui de vocês, como é que é o nome? É Capacitar? É EBD? Como é que é? Não. Enfim, não vai funcionar. Segue. Você achou aí, Mateus 27, 46? Diz assim, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactane. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, e aí eu quero que, para a gente conversar o que eu quero conversar com vocês, a gente precisa entender bem isso aqui, ou compreender essa perspectiva aqui. Na cruz, foi o único momento que Jesus não se relaciona com Deus como Pai. Ele trata Deus como Deus. E aí ele tem esse versículo aqui que é bem conhecido. Deus meu, por que me desamparaste? E esse desamparo aqui eu fui pesquisar, né, é sobre deixar abandonado, totalmente abandonado, desamparado. Na cruz, Jesus estava desamparado, completamente abandonado de Deus. E alguns
alguns estudiosos vão dizer que na cruz, Jesus estaria órfão. Agora pensa comigo, Jesus, o Filho, aquele que mais manifestou a questão do Pai, Deus Pai, quando ele está na cruz, ele estaria órfão. E vão dizer também que, por que Jesus estava órfão? Porque na cruz ele encarnou todo o pecado da humanidade. E aí Deus não poderia ter suportado olhar para o seu próprio Filho, encarnando todo o pecado da humanidade. Esse fato aqui vocês conhecem, né? Já deve ter ouvido alguma vez. Mas eu gosto de pensar da seguinte forma. Eu gosto de pensar que, assim como Jesus carregou as nossas aflições, Jesus sentiu todas as nossas tentações, carregou as nossas aflições, carregou as nossas dores, ele também sentiu na pele a orfandade da humanidade. Que orfandade é essa? A humanidade separada de Deus. A humanidade foi separada de Deus lá no Éden, a partir do pecado. E aí Jesus, ele sente essa orfandade na cruz e ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Tem até uma música bem famosa, né, que é, no início era a palavra, um com Deus Altíssimo. Jesus, que desde a eternidade era um com Deus, na cruz ele experimenta essa orfandade. E aí, não sei se você conseguiu compreender essa questão da cruz de Jesus, que manifestou tanto essa questão da paternidade. Na cruz ele está separado do Pai? Você conseguiu compreender isso? Você consegue visualizar agora na cruz Jesus órfão? Você consegue visualizar isso? Jesus órfão? E aí, pensando sobre isso, né, eu estou trazendo esse relato para você, cerca de, acho que 1 ano atrás, mais ou menos, a gente fez lá na nossa juventude um tema de culto chamado de paternidade, que a gente estava falando sobre o quê? Sobre pais, sobre filhos, sobre orfandade. E eu acredito que naquela época o Espírito Santo ele estava nos preparando porque a gente ia viver no acampamento. Isso que eu falei para vocês aqui, que a gente viveu no acampamento, o Espírito, eu acredito que ele estava preparando a gente cerca de 1 ano atrás para o que a gente viveu. E eu lembro que lá atrás, 1 ano atrás, eu não cheguei a pregar na juventude, eu contei um testemunho. E aí, sabe o que eu falei para a juventude? Aí o pessoal mais adolescente, mais novo aqui. Sabe, se tem uma geração que sofre muito com essa questão de paternidade, com essa questão de ser órfão, e aí ser órfão não é só, o meu pai é falecido. Não é só o seu pai ser falecido. É órfão de o seu pai que você não conheceu, o seu pai que te abandonou. Talvez, e aí talvez uma pior face da orfandade é o pai ausente. Você tem um pai em casa, mas ele é ausente. Um pai que não te dá atenção, um pai que não cuida de você, um pai que te agride fisicamente, um pai que te agride emocionalmente, que te agride com palavras, um pai que agride a sua mãe, um pai que não cuida da família. Então, orfandade, você consegue entender orfandade? Você pode até pensar assim, não, eu não sou órfão, eu conheço meu pai. Mas será que o seu pai é aquele pai que você imaginava de ter? Aquele pai que você imaginaria ter? Aquele pai que você idealizava ter? Talvez você pense assim, poxa, meu pai podia me tratar melhor. Poxa, meu pai podia fazer assim o assado comigo. E aí eu compartilhei isso lá na juventude. Se tem uma geração que sofre muito com essa questão da paternidade, é a geração de hoje, é a geração mais nova. Só que aí, compartilhando com eles, eu lembrei, eu estava testemunhando, eu falei, não, mas espera aí, eu também tive problema com meu pai. Então, não é só a geração de hoje, eu tive problema com meu pai. E aí, buscando mais, o meu pai teve problema com meu pai. E aí eu fui buscando. Sabe onde eu fui parar? Fui parar lá no Éden. Então, a questão da paternidade, a questão da orfandade, é uma questão que ela está na história da humanidade. E aí você consegue entender por que Jesus, quando ele veio na Terra, ele curou, ele expulsou demônio, ele fez milagres, ele fez os seus discípulos, mas você consegue entender que uma das principais coisas que ele veio revelar de Deus foi a paternidade? Você consegue entender que uma das principais coisas que ele veio revelar foi que Deus é Pai? Porque desde o Éden, o homem foi separado dessa ligação paterna. E aí eu contei isso lá para eles. E aí, como eu já falei para vocês, cara,
essa paternidade mal resolvida é o que gera esse sentimento de órfão. Talvez você, como eu já falei, o seu pai é vivo, mas talvez você não tenha conhecido, talvez seu pai tenha te abandonado, talvez seu pai não te traz. E eu preciso que você tenha isso em mente, essa questão aqui da orfandade. Ah, Rafael, meu pai é vivo, mas essa questão da orfandade é algo muito forte. E orfandade, como eu já disse, é essa ausência, a disfuncionalidade da figura paterna. Como eu falei, disfuncionalidade. Um pai deveria agredir o seu próprio filho? Fisicamente, verbalmente, emocionalmente? Um pai deveria deixar a sua família passar necessidade? Não deveria. Mas isso acontece? Acontece, e muito. E talvez aconteça com você. E talvez aconteça com muitos de vocês aqui. E não, como eu disse, não só com os mais novos. Aconteceu comigo, que tenho 35 anos, talvez aconteça com você, pai, também. E isso é uma questão disfuncional. Como falei, mesmo tendo pai vivo, você não recebe a atenção, não recebe cuidados, e isso também é orfandade. E aí talvez você pense sobre o seu pai. Não sei se é o caso do seu pai. Do seu pai ser aquela... Já viu aquele homem que é bruto, que é grosso? Aquele homem que... Aquele homem que o pessoal está se identificando. O pessoal de trás também, o pessoal mais da frente está se identificando. O pessoal de trás pode se identificar também, tá, pessoal? Pode sorrir ou pode chorar também. E aí você já viu aquele pai que é grosso? Você já viu até aquele pai que, tipo assim, que para ele cuidar da família, colocar o alimento em casa? Tem pai que não coloca alimento em casa, mas tem pai que, para ele ser pai, é colocar o alimento em casa. Tem ele que, para ser pai, são várias questões. E aí o pessoal da escola, a gente viveu isso lá no acampamento. Você tira uma nota boa na escola, você chega para o seu pai e diz, tirei uma nota boa na escola. Seu pai diz... Não fez mais. Tem alguém aqui que, quando você chega, fala, pô, pai, tirei a nota boa. Não, tirei a nota boa, não fez mais que a obrigação. E como você conta quando não tira a nota boa? Ou você conta ou você não esconde? Como é que faz? Esconde. Mas quando seu pai descobre que você não tirou uma nota boa, normalmente ele fala o que para você? Ele bate, aí, ó. Tem pai que bate, tem pai que te chama de burro. Tem pai que te chama de burro. Tem pai que fala... E aí, são alguns exemplos. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei qual é a sua realidade. E aí eu vou contar um pouco da minha realidade. Você quer ouvir um pouco da minha realidade? Vou contar para vocês um pouco da minha realidade. Cara, meu pai não foi um pai ruim. Talvez se eu perguntar para a maioria, meu pai é bom, meu pai é de boa. Tá. Mas olha só, meu pai não foi um pai ruim. Meu pai me ensinou valores masculinos. Meu pai me ensinou valores cristãos. E quando eu era criança, eu amava o meu pai. Meu pai, quando eu era criança, ele era motorista do caminhão da Conlurb, motorista do caminhão de lixo. E aí eu era criança. Sabe o que eu queria ser quando eu crescesse? Motorista do caminhão de lixo. Aí meu pai foi demitido do caminhão de lixo. E, pô, cara, é muito maneiro ser filho do motorista de caminhão de lixo, porque ele trazia várias paradas maneiras. Tinha uma época que ele trabalhava, ele fazia coleta lá na Zona Sul, cara, nos restaurantes. Mano, eu ficava ansioso, trabalhava madrugada, pô, trazia muita coisa, era muito maneiro. Mas aí ele saiu da Conlurb, para minha tristeza, ele saiu da Conlurb e virou motorista de ônibus. E aí o que eu queria ser? Motorista de ônibus. Até que depois, eu era criança, tá, galera? E aí depois eu comecei a entender as coisas assim, não quero ser motorista de ônibus, cara. Eu quero ser, sei lá, não sei, eu não quero ser outra coisa. E eu fiquei com vergonha de dizer isso para o meu pai. Eu queria ser, mas será que o meu pai vai ficar triste se eu não for motorista de ônibus? Você se identifica com essa história? Você consegue se identificar com essa história? Você, menor, consegue se identificar com essa história? Riu, mas não. Talvez você, quando criança, ou talvez você até na sua idade, aí você, eu quero ser o que o meu pai, quando eu crescer, eu quero ser como meu pai, quero ser motorista do caminhão da Conlurb. Só que depois, não, cara, eu quero ser outra coisa. Será que meu pai vai ficar triste se eu não for motorista do caminhão da Conlurb? Cara, eu ficava triste. Então, assim, meu pai era meu herói. E meu pai era diácono da Assembleia de Deus e, cara, eu amava meu pai.
E ele me leva como diácono. Ele era aquele que cantava os três. Tem alguém que veio da Assembleia aí? Metade da igreja. Pastor Jefferson, até o pessoal dali está rindo também, olha lá, o pessoal do som. Metade da igreja, misericórdia, livres. Livres, receba aí. E aí, na Assembleia é muito legal, cara, porque você, quando começa o culto, você não começa cantando o culto Terra Rúbia. Você começa cantando Corinho de Fogo é mais pentecostal para cá. Você começa cantando a harpa. E o meu pai era o cara que era o diácono que cantava a harpa. Cara, imagina eu, criança, no meio da igreja, teu pai aqui na frente cantando. Teu Rúbia. Teu pai, pastor Ramon, aqui tocando. Você olhando assim, caraca, lá, meu pai é brabo, mano. Caraca. E era isso que eu tinha do meu pai. Meu pai, ele levava a ceia para quem não podia, e eu ia com ele e tal. Cara, várias coisas. Eu lembrei ali com o pessoal dessas coisas. Então, meu pai era o meu herói. Você consegue ver que o meu pai não era um pai ruim? Não era um pai ruim. Mas aí, sabe o que aconteceu? Meu pai se afastou da igreja. Meu pai se desviou e aí começou a vir uma série de coisas. E nessa época que o meu pai era da igreja, não era que a minha vida era perfeita, não. Mas, cara, a gente tinha Deus, a gente tinha culto doméstico. Eu aprendi a ler com a Bíblia. E aí eu sou músico, eu não falei, eu sou músico. Aí eu fiz uma bateria de latinha. E aí tocava, meu irmão odiava que eu fazia uma bateria de latinha. Ficava lá no culto doméstico tocando. Cara, era todo sábado. Eu ficava muito feliz, esperando para chegar o sábado para eu tocar minha bateria. Caraca, eu queria tocar minha bateria com pote de Claybon, com tampinha. Eu queria. O meu irmão não gostava. Meu irmão... Mas, por mais dificuldades que eu lembro de uma coisa que a gente fez, uma coisa chamada Carta para o Céu. Carta para o Céu. Meu pai devia um dinheiro, e aí não tinha como pagar, e a gente almoçando feijão, só tinha feijão para comer. E eu posso te dizer, que saudade do gosto daquele feijão. Eu sinto saudade do gosto daquele feijão, porque a família era unida. Eu sou o terceiro de 4 irmãos, então, assim, a família era bem unida. E aí, não tinha dinheiro para pagar meu pai. No culto doméstico, vamos escrever uma carta para o céu. Aí, Senhor Deus, dobrou. O pessoal que é da Assembleia vai lembrar. Pegou a carta, colocou na cesta do círculo de oração. Esse pessoal é old school. Espera aí, eu falei libertação, vocês da Assembleia. Vocês são visitantes? Não, né? Ah, tá, beleza. Porque ia ser muito chato eu falar assim para ele, cara, vocês aí que estão concordando com vocês são da Assembleia, sim, irmão, nós somos visitantes, somos ali da Assembleia de Itaguaí. Amém, leva a saudação lá para os irmãos também. E aí, era uma família unida, aí colocamos lá no cesto de oração. O que aconteceu com a dívida? Foi perdoada. A empresa estava mudando, ia encerrar as atividades aqui no Rio de Janeiro, a empresa aqui em São Paulo. Quem devia não deve mais. A carta para o céu. Caramba, a carta para o céu, velho, caramba. Mas aí o que aconteceu? Meu pai se desviou. E aí começou a vir uma série de coisas. E aí sabe qual foi uma das principais coisas que aconteceu quando meu pai se desviou? Ele começou a trair minha mãe. Ele começou a ter vários e vários relacionamentos. E aí eu não entendia, eu ainda era ali, eu tinha meus 11, 12 anos, e eu não entendia. Meu pai me levava a alguns lugares, e eu não entendia. Depois que eu comecei a entender, caramba. E aí as brigas lá em casa começaram a ser constantes. Briga do meu pai com a minha mãe, briga, e eu posso falar isso aqui porque vocês vão ver que a história não é alerta de spoiler, a história não termina ruim. E aí era a coisa que mais me machucava, as brigas e esses outros relacionamentos do meu pai. E aí teve uma ocasião de briga com meu pai, que eu pensando que meu pai pudesse agredir a minha mãe, e já chegou a ocasião do meu pai agredir a minha mãe, eu peguei, você já viu aquela roda de carro, que são 4, tem 4 bocas e uma espátula, que ela é tipo chave de roda, já viu? Cara, eu peguei aquela chave ali, porque eu achei que meu pai ia agredir a minha mãe,
e eu peguei aquilo dali para bater no meu pai. E aí coloquei assim do lado, aí o meu pai olhou assim para mim, ele, o que tu vai fazer com isso? E eu fiquei calado, assim, jogando meu Nintendo 64. O pessoal não sabe o que é. O pessoal mais old school sabe o que é o 64, mas, irmão, para quem tinha um 64 aí, eu fui ter o 64 depois de, acho que de 15 anos depois que lançou, mas eu tive um Nintendo 64. E você que não sabe o que é o Nintendo 64, você é Nutella, desculpa. E aí eu continuei lá jogando meu videogame e tal, e meu pai, cara, o que é isso daí? Só para você ter ideia de como chegou. E eu peguei essa chave porque eu queria defender a minha mãe. Teve um aniversário que eu passei sem pai. Numa dessas brigas aí do meu pai com a minha mãe, meu pai saiu de casa justamente no dia do meu aniversário. Presentão de aniversário, né? Imagina você chegar para você ganhar um presente de aniversário e seu pai, vou sair de casa, e sair de casa. Não precisa nem falar, não tinha festa. Festa eu não tinha mesmo. Isso daí era tranquilo. Mas eu passei meu aniversário sem meu pai. E assim, eu lembro que eu continuei jogando meu videogame. Eu lembro da minha mãe falando, poxa, justamente quando o menino mais precisa, tal. Só que eu acho que eu não entendia, sabe? E aí eu quero falar com você, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Talvez você tente ignorar o que acontece na sua casa. Mas isso daí te faz um mal que você não faz ideia. Naquela época, eu achava que não me fazia mal. Caguei, estou jogando meu videogame. Problema. Estou jogando meu videogame. Meu irmão, me chamaram de novo, acho que vai ser a última dessa vez. Estava lá jogando meu videogame, problema que o meu pai foi embora. Ah. E aí, jovem, adolescente, você que está me ouvindo, talvez você ache que, não, eu sou de boa com meu pai. Ah, meu pai não é um bom pai, eu não conheci o meu pai, mas eu sou de boa. Minha mãe, ela me supre tudo. Ah, eu não conheci o meu pai, mas o meu avô me criou muito bem. Eu não conheci meu pai, mas o meu tio me cria muito bem. Meu pai é falecido, mas talvez você até ache que isso não te interfere. Eu achava que não me interferia, mas sabe aí o que aconteceu? Como eu falei para vocês, a gente não tinha vida de luxo, mas na igreja a gente entregava todas as nossas necessidades a Deus. Mas sem o meu pai, a família ruiu. A família toda ia para a igreja, só eu fiquei na igreja. Não sei se é o caso de você aqui, não sei se você tem a sua família aqui hoje. Talvez você seja a única pessoa que caminha para a igreja na sua casa. Talvez você seja a única pessoa que vá a uma célula na sua casa. E aí, eu acho que a dor de você ter e perder é pior do que a dor de nunca ter. Talvez a sua família nunca foi crente. E você ora pela sua família. Mas a dor de você ter a sua família um dia na igreja e perder ela é uma dor muito pior. Você consegue entender? A dor de perder é pior do que a dor de nunca ter tido. E aí eu me sentia desamparado. E aí foi uma época muito conturbada. Como eu falei com vocês, eu estava ali com 12 anos, só eu continuei da minha casa, e assim, cara, para mim doía muito no meu coração ver as famílias. Então, talvez você esteja aqui sem o seu pai, sem a sua mãe, enfim. E talvez você olhe e veja uma família reunida aqui e você fica assim, cara, eu não tenho isso. E isso daí te entristece. E talvez isso dói no teu coração. Porque lá no meu fundo do meu coração doía. Porque eu via as pessoas assim, eu não tenho minha família. E eu chorava. Todo mundo já sabia. As irmãs do círculo de oração me viam, vamos orar pela família do Rafael. Qual era o pedido da família? Quem tem um pedido de oração? Eu. Qual é o seu pedido de oração, Rafael? Pela minha família. Era sempre isso, pela minha família. E eu chorava. E aí tinha festividade. Você está aqui na sua festividade. Sua família está aqui? Seu pai está aqui? E aí isso doía muito. E eu fazia peça na igreja, fazia tudo isso. E aí várias dores foram acontecendo. E aí eu tive uma série de pecados. Quero que você... A gente chama hoje de problema, mas o nome disso é pecado. A gente tem uma série de pecados e uma série de feridas no coração e na alma que a raiz disso estava lá no meu pai. Às vezes você acha que a raiz já não, porque eu sou mal, porque a carne quer pecar, mas a raiz da série de pecados, dessas feridas que eu tinha, eu era uma pessoa triste. Eu era uma pessoa muito triste. Eu não sorria. Claro que teve uma vez que eu quebrei o jogador 9, aí que eu não ria mesmo.
Mas eu não sorri, eu era uma pessoa, eu era uma pessoa triste. E isso daí estava tudo ligado, a raiz disso daí era tudo com meu pai. E aí, sabe o que aconteceu? Eu não me sentia merecedor do amor de Deus. Vou repetir essa para você. Eu não me sentia merecedor do amor de Deus. Eu achava que Deus não ligava para mim. Cara, Deus não liga para mim. Eu vejo todo mundo com a sua família. Eu não tenho a minha família. O meu pai, cara, Deus não liga para mim. E talvez você pense isso. Talvez você se sinta abandonado por Deus. Talvez você não se sinta merecedor do amor de Deus também. Porque o pai que deveria te amar não te ama. Por que Deus vai te amar? E vários outros pecados aconteceram na minha vida. E como eu falei para você, cara, a raiz dos meus traumas estavam ligados ao meu pai. Eu nunca desrespeitei assim o meu pai, não, de responder, de brigar, mas o meu coração estava magoado. E aí eu quero dizer mais uma vez, talvez você ache que você é de boa com seu pai, de boa com seu pai ser grosso com você, de boa de não ter um pai, de boa. Talvez você ache que é de boa com isso. Mas se a gente buscar lá no fundo, tem algum problema. E eu tinha esse problema. E quando eu liberei perdão para o meu pai, e aí é o que eu quero falar com vocês, liberei perdão. A gente está falando sobre ser livre. A gente nunca vai conseguir ser livre, você nunca vai conseguir ser livre de verdade, enquanto você estiver com o seu coração preso, com o seu coração triste, relacionado ao seu pai. Mas quando eu liberei perdão para o meu pai, essas cadeias na minha vida se quebraram, essas cadeias de tristeza, cadeias de pecado se quebraram. E aí meu pai falou para mim, depois de muito tempo, cara, ele falava assim, Rafa, eu estava lá fora na igreja, imagina que a gente está aqui na conferência, eu estava aqui na conferência, estou na Conferência Livres. Meu pai estava lá fora, querendo entrar, mas ele não conseguia. Ele falava, cara, eu estava lá fora, bêbado, eu queria entrar para assistir você fazendo a peça. E vocês já viram que eu sou um pouco ator já, né? Então, cara, fiz muita peça na igreja, muito debate bíblico, mas o meu pai não estava comigo. Ele falava, cara, eu estava lá fora, estava bêbado, eu queria entrar, mas não conseguia. E aí, como eu falei para vocês, sabe o que eu descobri do meu pai? Você pode até... Não sei se você acha já o meu pai tão legal assim. Meu pai era legal, não sei se você acha tão legal. Mas sabe o que eu descobri sobre o meu pai? Que o meu pai também teve uma vida difícil. O meu avô teve 2 mulheres, 2 irmãs. Teve dezenas de filhos. Dezenas não, 7, 6 filhos com elas. E aí, sabe qual era a família oficial do meu avô? Não era a família do meu pai. O meu pai era meio que o filho da outra. Né? Então, a minha avó criou meu pai sozinho. Então, você consegue entender que o meu pai também teve essa questão da ausência paterna? E aí, eu quero que você entenda isso também. Talvez não, com certeza. Se você tem problema com o seu pai, se você acha o seu pai grosso, bruto, com certeza ele está sendo assim porque ele não sabe ser de outra forma. Ele não teve isso. O meu pai, ele abandonou a gente durante um período da vida porque ele foi criado abandonado. Ele foi criado sem pai. O pai dele era vivo, mas era casado com outra família, e ele teve toda essa vivência. Mas, como eu falei para vocês, eu fui curado, né? Recentemente eu estava lá na casa do meu pai, e meu pai já está bem velhinho. Meu pai era bem forte, meu pai é paraquedista, então... Meu pai é paraquedista. E aí, pô, era carcaçudo pra caramba, meu pai, grandão. Só que hoje meu pai passou por câncer, teve AVC, então, assim, está bem tortinho assim mesmo, tortinho mesmo. E aí eu estava lá na casa do meu pai, eu segurei ele aqui pela orelha, e eu olhei, cara, meu pai, e dei um abraço no meu pai, porque eu fui curado. E aí eu quero falar para vocês sobre essa carência. Essa é a minha história. Talvez você tenha se identificado, não sei se você se identificou com alguma parte dessa história que eu contei. Talvez, enquanto eu estou falando aqui, você está pensando no seu pai. Cara, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo. E aí eu quero falar com vocês algumas coisas que acontecem. Sabe algumas coisas que acontecem? Que essa carência paterna ela é muito forte, é quase que algo que você nem pensa, é inato, você não pensa nessa carência. E isso daí é muito forte, sabe em quem?
na geração de hoje, mas sabe mais especificamente em quem? Nas meninas. As meninas, elas sofrem muito com isso. Então, você que está ouvindo isso, menina, talvez você nem tenha percebido. Mas essa questão dessa carência paterna ela é muito forte nas meninas. E aí, sabe o que as meninas fazem? Elas vão procurar essa satisfação paterna num relacionamento com outro rapaz. E aí procurem um, procurem outro, procurem outro, procurem outro. E aí você, menina, vai encontrar um menino que tem uma questão de paternidade também, e aí o que ele faz com você? Ele usa uma, aí agora ele vai usar outra, e agora ele vai usar outra, e ele vai usar outra, e ele vai usar outra. E aí sabe qual é o mais trágico da geração de hoje? Você, menina, você já se relacionou com um, com dois, com três meninos. Cara, aí você olha, cara, sabe o que você vai fazer? Cara, eu vou me relacionar com alguém do mesmo sexo que eu. É só você olhar. Essa questão de paternidade é muito forte nas meninas, e aí ela vai buscar em 1, 2, 3 relacionamentos, não vai encontrar isso, porque a outra pessoa é uma pessoa quebrada também, e aí o que as meninas fazem? Vão buscar em outras meninas um relacionamento. E aí, essa é a grande, eu acho que é a grande tragédia dessa geração. E aí, na cabeça das meninas de hoje, a cabeça da mulher de hoje, pensam que você que tem um problema com o seu pai, você que se relacionou com vários homens, qual é o jargão popular sobre homem? Homem não? Aí, viu só? Mas o que eu quero dizer para vocês, meninas, é que o homem caído, o homem sem Deus, ele realmente não presta, não. Mas o que Deus tem para vocês é um príncipe. O que Deus tem para você, vou falar de novo, o que Deus tem para você é um príncipe. O que Deus tem para o que Deus tem para você é um rapaz que foi restaurado, é um rapaz que entende a paternidade, é um rapaz que quer te dar valor. É um rapaz que quer valorizar você, menina, pelo aquilo que você é. E você, rapaz, que está me ouvindo, Deus quer te transformar nesse rapaz. Um rapaz que valoriza as mulheres, um rapaz que valoriza as meninas. E aí, se seu pai, como meu pai, foi infiel à sua mãe, você que é menina, você que é mulher, você não consegue acreditar que nenhum homem vai te amar. Hoje a gente diz que o casamento é uma instituição. Hoje a gente costuma dizer que o casamento é uma instituição falida. Por quê? Era o que eu tinha, a minha realidade era essa. O casamento dos meus pais faliu. E aí eu acredito que nenhum casamento presta. Você que é menina, você vai olhar, não, se meu pai trair a minha mãe, todo homem vai me trair. E se você que é rapaz que olha, cara, meu pai trai a minha mãe, meu pai, você vai achar, vai ser levado, como eu falei, quase que inconscientemente a também cair nisso. Mas eu quero dizer para vocês, o que Deus tem para nós, o que Jesus tem para nós, é que nós sejamos livres. O que Jesus tem para nós é que nós sejamos livres. E aí eu quero falar sobre mãe também. Eu falei muito sobre pai. Talvez a sua realidade seja sobre mãe. Cara, minha mãe, super protetora, cuidadosa, cara, chega a ser chata, minha mãe. Chega a ser chata de tão cuidadosa que ela é. Mas você sabia que a minha mãe, ela nunca me deu um abraço? Minha mãe nunca me abraçou? Minha mãe nunca me disse, eu te amo. Mas eu não duvido, cara, minha mãe me ama. Eu não duvido disso. Mas a minha mãe não me abraça, nunca me deu um eu te amo. E isso daí traz consequências na minha vida também. E aí, sabe por que eu entendi um tempo desse? Por que a minha mãe não me abraçou? Um parênteses aqui. O pessoal acha que eu sou autista, porque eu não gosto de abraçar. Não gosto de abraço. Você quer me deixar feliz, só faz assim. Visão, cria. Pá. No máximo ali um aperto de mão. Cara, se você vier aí abraçar, eu... Aí o pessoal acha que eu sou autista por causa disso. Mas eu não gosto de abraço, sabe por quê? Porque eu não aprendi a ter abraço em casa. Eu não tive abraço em casa e para mim é estranho abraço. E aí, sabe por que minha mãe não me abraça?
porque ela é a caçula de muitos filhos. O meu avô, pai da minha mãe, morreu e ela foi dada para uma casa de família. O pessoal mais experiente aí vai lembrar, antigamente tinha isso daí, a família que tinha muito filho, aí pegava o filho e dava, o filho mais novo geralmente dava para uma casa de família criar, não era assim? A minha mãe foi assim, e a minha mãe não teve amor de mãe. Como a minha mãe não teve amor de mãe, ela não sabe dar amor de mãe. Você consegue perceber isso? E aí eu quero falar também sobre vocês. Como eu falei, recapitulando, quem sabe você é órfão, quem sabe seu pai morreu, você não conheceu seu pai, você foi privado dessa figura paterna. E aí eu falei aqui algumas coisas que a orfandade, que essa disfuncionalidade do pai causa em vocês. Uma das coisas, eu falei sobre a questão das meninas, dos meninos, tristeza e pecados, uma das coisas. Quem sabe você viva até outras coisas. E aí eu preciso trazer uma coisa aqui. Sabe qual é um dos grandes problemas dessa questão paterna? Agora eu quero que você preste muita atenção aqui. Sabe qual é uma grande questão uma grande falha dessa questão paterna? Você tem esse problema com seu pai? A sua relação com o seu pai terreno interfere a sua relação com o pai dos céus. Se o seu pai te abandonou, por que Deus vai te amar? Se o seu pai é bruto, é grosso com você, como é que você vai acreditar num Deus amoroso? Como? Cara, você não consegue. Era isso, você consegue. Talvez você sinta isso. Eu não me sentia amado. Eu me achava indigno do amor de Deus. Eu achava que, assim, eu sabia que existia Deus, eu estava na igreja, estava na conferência, eu cantava, eu fazia peça, eu era muito bom de Bíblia, muito bom de debate. Quando sorteava o grupo de debate, todo mundo queria que eu caísse no grupo, porque, pelo menos o debate bíblico a gente vai ganhar. A gente não vai ganhar no futebol, não vai ganhar em quem é mais bonito, mas no debate bíblico a gente vai ganhar. Só que eu não conseguia ter essa relação com Deus, Pai. E aí talvez você, jovem, talvez você aqui que está me ouvindo, por ter essa questão com o seu pai terreno, você não consegue ter uma relação de Deus Pai. E aí isso atrapalha a sua relação. E Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer te libertar desse sentimento. Ele quer te transformar livre desse sentimento. Essa questão mal resolvida com Deus. Você se identifica com o que eu estou falando? Se identifica com o que eu estou falando? E como eu disse, talvez você diga assim, meu relacionamento com meu pai é de boa. Como eu dizia, mas lá no fundo eu estava todo machucado. Talvez você possa até dizer, meu relacionamento com meu pai é de boa. Você é mais maduro também, porque você hoje é pai, talvez você já seja até avô. Mas você sabe que você teve problema com seu pai lá atrás. Talvez você hoje, que é pai, que está aqui, você não consiga ser o pai que o seu filho merece ser, porque você não teve um pai também que você imaginou ter. Deus tem libertação para você hoje também. Deus quer te curar hoje aqui também. E aí, um dos casos que eu quero falar aqui, eu estava lendo um livro e eu preciso trazer isso aqui. Eu estava lendo o livro e algo me tocou, algo bem delicado, que é sobre aborto. Eu preciso falar sobre aborto com vocês. Estima-se que no mundo todo, mais de 42 milhões de abortos são realizados. 42 milhões de abortos no mundo. Isso daí dá 115 mil abortos por dia. Só hoje, 115 mil abortos foram realizados no mundo. Isso daí dá quase 5 mil abortos por hora. Isso daí dá 833 abortos por minuto. A gente está aqui há cerca de mais de 1 hora. Significa que aconteceu no mundo cerca de quase 10 mil abortos. E eu preciso falar isso com vocês também. Preciso conversar isso com vocês também. Porque você pode até pensar que aborto é um tema político. Isso daí é política, né? Se legaliza, se não legaliza. Mas eu posso te dizer, aborto é uma questão bíblica. Você já ouviu falar, você já leu na Bíblia sobre o Deus Moloque? Já ouviu falar sobre o Deus Moloque? O que era o Deus Moloque? Tinha uma estátua, no ventre dela tinha uma abertura, e onde eram sacrificadas crianças vivas.
Os pais pegavam seus filhos, jogavam seus filhos ali, e as crianças morriam queimadas vivas. E os pais ouviam os gritos das crianças. Deus Moloque. Não existe hoje um culto a esse Deus formal. Mas você sabia que existe espiritualmente o Deus Moloque? Espiritualmente um Deus que ele quer, esse falso Deus, esse demônio, que quer matar tudo que está no início, que quer matar tudo que está sendo gerado. É o mesmo espírito que quer matar as crianças que estão sendo geradas. E aí? Aborto é uma questão política ou uma questão espiritual? E eu preciso falar isso com você. Talvez você aqui, talvez a sua mãe, talvez o seu pai não goste de você, talvez lá atrás o seu pai tentou fazer com que sua mãe te abortasse. Talvez você está aqui, você é um filho, talvez lá atrás a sua mãe, o seu pai tentou fazer com que sua mãe te abortasse. Talvez a sua própria mãe fosse te abortar. E eu não vou me surpreender se a gente tiver jovens meninas aqui que já fizeram aborto, que estão pensando, talvez, pensando em questão de aborto. Não sei se tem mães aqui, não sei se tem pais aqui que viveram isso também. Mas Deus marcou esse encontro aqui com vocês porque Ele quer libertar. E às vezes a mãe que pensa em fazer um aborto ou que cometeu um aborto, ela é escrava dela mesma, sabe? Ela carrega esse peso, ela carrega essa dor para ela mesma. E eu preciso dizer, eu não sei se essa pessoa está aqui, eu senti quando eu estava lendo, cara, isso precisa fazer parte do meu esboço. E eu não sei se tem alguém aqui me ouvindo ou que vai assistir essa gravação que passou por isso. Talvez uma mulher que fez um aborto, talvez um homem que pediu para sua companheira fazer um aborto, talvez um jovem que saiba que a sua mãe tentou lhe abortar, talvez nas brigas de casa a sua mãe diz assim, quando você faz alguma coisa de errado, talvez a sua mãe faz assim, cara, você não presta mesmo, eu devia mesmo era ter te abortado. Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez você tenha ouvido isso. Cara, mas Deus marcou essa conferência, marcou esse dia aqui hoje para você, porque Ele quer te libertar. Se você é uma mulher que fez isso ou pensou em fazer isso, Deus quer te libertar. Deus quer te perdoar. E se você é um jovem, um adolescente que ouve isso e que passou por isso, Deus quer te libertar também. Ele tem uma história linda, Ele tem uma história muito bonita para você. E aí, conduzindo para o nosso final, para o nosso encerramento, aconteceram várias coisas lá no nosso acampamento, mas essa outra parte aqui vai ficar para uma próxima oportunidade. Quem sabe, como eu falei para você, você não teve um abraço de uma mãe. Eu vou pedir a ajuda do pastor Ramon para fazer um fundo musical aqui para nós. Eu quero conduzir um momento de desafio aqui. Eu quero fazer um momento que vai... Eu precisei disso. Teve um momento na minha vida que essas cadeias relacionadas ao meu pai, elas caíram. Quando eu liberei perdão para o meu pai, essas cadeias caíram. E talvez você não tenha um pai para abraçar porque seu pai faleceu. Talvez você não tenha um pai para abraçar porque ele saiu de casa. Talvez você não tenha um pai para abraçar porque se você for abraçar seu pai não vai nem entender, vai te empurrar, vai te chutar. Talvez seja uma questão com uma mãe. Talvez toda essa questão seja com uma mãe também. Talvez você fique assim, a minha mãe, como eu falei, era muito boa. E eu não tenho dúvida que a minha mãe me ama, mas talvez você tenha dúvida se a sua mãe te ama. Minha mãe nunca me abraçou, nunca disse eu te amo, logo ela não me ama. E aí, eu quero dar a oportunidade para você hoje abraçar um pai. Eu quero te dar a oportunidade hoje para você abraçar um pai. Eu quero te dar a oportunidade hoje de você abraçar uma mãe. Você consegue entender, não sei se você se identificou com tudo isso que eu falei aqui, com essa questão paterna, independente da sua idade. Estou falando mais para jovens e adolescentes, mas independente da sua idade. Quem sabe você se identificou com essa questão da paternidade. Quem sabe você lembrou do seu pai, da sua mãe. Mas
hoje é um dia que você pode quebrar toda essa tristeza que você carrega, que você pode quebrar toda essa tristeza relacionada ao seu pai e que te impede de se relacionar com Deus, que te impede de enxergar Deus como um pai. Você consegue entender o que eu estou falando? E aí eu quero te dar a oportunidade. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Eu vou pedir a ajuda do Marcelo, do Adevaldo e da Roberta. O Marcelo, o Adevaldo e a Roberta, aqui você tem paz. A Roberta aqui, ela é uma mãe. Se você não teve uma mãe, se você se relacionou mal com uma mãe, se você nunca teve um abraço de mãe, se você não conheceu uma mãe, você pode abraçar uma mãe hoje. Você pode sair do seu lugar e vir aqui abraçar uma mãe. Sentir o que é um abraço de uma mãe. Deus preparou essa noite aqui para você sentir o que é um abraço de uma mãe. E se o seu caso é com o pai, se o seu pai é aquele grosso, é aquele bruto, se o seu pai ele sempre diz palavras de maldição para você, se o seu pai nunca te abraçou, você tem a oportunidade hoje de abraçar o pai também. O Marcelo e o Adevaldo aqui são pais hoje. Se você quer esse abraço, você vai poder sair do seu lugar também e abraçar o seu pai. Já tá liberado. Ainda não, já está liberado. Se você quiser abraçar um pai, você pode vir aqui à frente. Se você quiser contar para a Roberta, para sua mãe, se você quiser contar para o Adevaldo, acho que a gente vai precisar de ajuda, hein, Ed? O Ed também é um pai. Vem cá, Ed. Ed também é mais um pai. Cadê a esposa do Ed? Elaine. Vem cá, Elaine. Vem cá, Elaine, por favor. Senhor, a Elaine também é uma mãe. E se você quiser contar para o seu pai, se você quiser falar para a pessoa que você está abraçando, qual foi o motivo? Talvez você possa falar para o Marcelo, para o Adevaldo, para o Ed, falar para a Roberta, falar para a Elaine. Qual foi o motivo que te entristece? Você tem essa oportunidade. Então, se você que está aí, você quer um abraço de pai, quer um abraço de mãe, pode vir aqui à frente abraçar. Olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, como eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. Você está tendo essa oportunidade. Não tenha vergonha. Se você precisa de um abraço de um pai, se você se identificou com essa mensagem, seja jovem, seja adulto, se você precisa de um abraço de um pai, se você se identificou com aquilo que eu falei aqui, se o seu relacionamento com o seu pai é um relacionamento conturbado, seja livre hoje. Seja livre hoje. Saia do seu lugar, venha aqui à frente e abrace um pai. Abrace um pai, abrace uma mãe. Você tem essa oportunidade. Deus quer te libertar dessa tristeza. Deus quer te libertar daquilo que te aprisiona. Deus quer te libertar desses pecados.
Talvez você não saiba qual é a raiz do pecado, mas está aí com seu pai. Talvez você não consiga imaginar qual é a raiz de você não conseguir visualizar Deus como um pai. Está no seu pai terreno. Então eu te desafio, não tenha vergonha. Eu me expus aqui para vocês. Eu falei aqui sobre o meu pai agredir minha mãe. Eu falei aqui sobre o meu pai ter relacionamentos extraconjugais. Eu me expus para você. E sabe por que eu falo isso hoje? Porque eu sou livre. Eu sou livre, eu não tenho vergonha de falar isso. Então não é vergonha nenhuma você vir aqui à frente e abraçar. Você não pode sair daqui com esse peso. Você não pode sair daqui com essa tristeza. Se você tem questões com o seu pai, se você tem ou teve questões com o seu pai, vem aqui à frente, abraça um pai, abraça uma mãe e deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Não perca essa oportunidade. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, oh Pai, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. E eu quero fazer mais um apelo. Você sabe qual uma outra grande tragédia da geração de hoje? Nós temos jovens e adolescentes que estão sendo abusados sexualmente pelos seus próprios pais. Jovens e adolescentes que estão sendo abusados por familiares. Jovens e adolescentes sendo violentados por outras pessoas. Temos jovens e adolescentes violentando seus próprios corpos. Jovens e adolescentes se entregando à sexualidade. Jovens e adolescentes se entregando ao sexo, entregando seus corpos a mais de uma pessoa. Nós temos também jovens e adolescentes, não sei se é o caso aqui, mas jovens e adolescentes que se mutilam. Jovens e adolescentes que se cortam seus pulsos, cortam suas coxas, cortam suas virilhas. E isso tem acontecido dentro das nossas igrejas. Nós temos tido também jovens e adolescentes com pensamentos suicidas. Lá no nosso acampamento, nós tivemos libertação de jovens com pensamentos suicidas. E isso tem acontecido nas nossas igrejas, do nosso lado. E eu quero te desafiar. Nós não vamos perguntar o que aconteceu com você. Mas se você sofreu algum tipo de abuso, se você sofreu algum tipo de violência, se você tem tido pensamentos suicidas, se você tem tido pensamentos de que sua vida não vale a pena, se você tem tido pensamentos que você quer acabar com essa dor, você quer acabar logo com a sua vida, talvez você vai sair daqui e você pensa, não aguento mais. Talvez você queira colocar fim à sua vida. Talvez você viva grandes momentos de depressão. Talvez você viva sobre ansiedade. Talvez você se mutile. Eu quero te desafiar a vir aqui à frente e abraçar um pai e uma mãe. Não tenha vergonha. Jesus quer te libertar. Você quer ser livre? Você quer ser livre? Então vem aqui à frente ser livre. Vem aqui à frente ser livre. Você que entregou a sua pureza para alguém. Você jovem que entregou a sua virgindade a alguém.
Você jovem que foi violentado, você jovem que tem se mutilado, você jovem que tem sido escravo da depressão, de ansiedade, de insônia, de pensamentos suicidas, vem aqui à frente receber um abraço. Vem aqui à frente. Ah, Rafael, eu posso receber a libertação aqui no meu lugar, de onde eu estou. É verdade. Você pode receber aí mesmo. Mas eu te desafio a dar um passo para Jesus, a fazer um gesto para Jesus, a entrar um pouco mais profundo nos rios de Deus. Eu te desafio a adorar a Jesus, a dar um passo que você não está acostumado a dar. Talvez você é aquela pessoa que adora assim, eu adoro sem levantar as mãos. Levanta a mão hoje, então. Se você passa por algum tipo dessas situações, venha aqui à frente. Venha receber um abraço do Pai. Não resista não, tem gente resistindo. Tem gente resistindo. Ei, Jesus, Ele quer te libertar. Não resista ao apelo de Deus. Jesus, Ele quer te libertar. Você pode sair daqui hoje livre. Você pode sair daqui hoje livre da culpa. Você pode sair daqui hoje livre da depressão. Você pode sair daqui hoje livre da pornografia. Você pode sair daqui hoje livre da imoralidade sexual. Venha aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Eu vou pedir para a Roberta fazer essa oração. Eu acredito que tem pessoas que não vieram à frente. A gente não vai constranger ninguém. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Nós somos em uma igreja em células. Você pode procurar o seu líder de célula. Você pode procurar o Ed. Está aqui esse homem de Deus. Se você passa por algum tipo do que eu falei, se você passa por questões paternas, questões maternas, você pode procurar a Elaine também. Se você passa por depressão, por imoralidade sexual, pornografia, Jesus, Ele quer te libertar. Nós vamos orar. E se você passa por isso, você pode procurar os seus líderes. Eu tenho certeza que o Ed, que a Elaine, eles são pessoas de Deus usadas para você. E não guarde isso para você não. Talvez você ache que isso é vergonha. Eu não preguei aqui, mas eu fui 20 anos escravo de pornografia. Eu fui 20 anos viciado em pornografia. Eu não vou pregar isso porque a gente vai sair daqui amanhã. Mas estava ali no meu esboço, eu poderia falar isso para você. E sabe por que eu chego aqui e falo que eu fui 20 anos escravo de pornografia? Porque eu sou livre. Eu não tenho vergonha de estar aqui na frente e falar. Está aqui a minha esposa. Deus me deu um casamento lindo. Deus me libertou e me deu um casamento lindo. Como eu falei no início, 17 anos namorado da mesma namorada. 11 anos casado. Porque Deus quer te libertar. E o que você precisa fazer, você não pode carregar isso com você. Tiago 5,16. Confesse os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Você precisa falar isso com alguém. Ei, é pesado demais para você carregar isso. A culpa de um aborto é pesado demais para você carregar isso. Não dá para você carregar isso sozinho. O pecado de pornografia é pesado demais para você carregar. Você não vai conseguir. Automutilação, enfim, é pesado demais para você carregar. Você não vai conseguir carregar sozinho. Procure seus líderes, fale com seus líderes. Deus marcou essa conferência
para verdadeiramente libertar vocês, para verdadeiramente sermos livres. Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor, o Senhor não nos trouxe aqui à toa. Às vezes a gente pode até pensar que a gente veio por causa de um convite, que a gente veio porque os nossos pais pediram para que a gente viesse, mas foi o Teu Espírito Santo que nos atraiu para estarmos aqui essa noite. Pai, em nome de Jesus eu te peço, nos liberte. Deus, nos liberte. Senhor, o inimigo, ele gosta que a gente fique aprisionado com os nossos pecados, que a gente não confesse os nossos pecados, porque no momento que a gente confessa, nós somos sarados. Então eu te peço, Senhor, eu te peço que essa noite seja a noite de confissão, para que a gente possa ser sarado, para que a gente possa ser livre. Deus, nos liberta. Senhor, eu coloco, Deus, cada vida em Tuas mãos, cada jovem, cada adolescente em Tuas mãos. Senhor, eu sei que é muito difícil, porque às vezes a gente carrega a dor de ouvir que foi uma gravidez não planejada, a dor de ouvir que a gente não presta, a dor de ouvir que a nossa vida não vale nada, a dor de ouvir que a gente não é nada. Mas ainda que nós sejamos fruto de uma gravidez não desejada, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos planejou. A nossa vida não é um acidente, porque o nosso Deus nos conhece e nos chama pelo nosso nome. Por isso eu peço, Deus, todo engano de Satanás que faz com que essa vida pense que ela não é tua, que ela não é digna, joga por terra agora. Deus, correntes que teus filhos carregam, Senhor, dores que teus filhos carregam, quebra agora, Pai, quebra toda a corrente, quebra toda a corrente e vai de encontro, Deus, àquela vida que se sente culpada porque foi abusada. Você não teve culpa do abuso que sofreu e Jesus quer tratar a sua ferida. Então abra o seu coração e deixa Deus te tratar, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus mostrar o teu amor, deixa Deus ressignificar o amor, porque Ele te ama e Ele quer usar a sua vida, mas você precisa liberar esse peso. Você não nasceu para carregar esse peso. Então deixa o Espírito Santo te tratar, deixa o Espírito Santo te libertar. E eu te peço, Deus, faça o que o Senhor deseja no nosso meio, tenha liberdade e que de forma verdadeira nós sejamos livres, porque o Senhor nos liberta. Em nome de Jesus, amém. Vem, banda. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo.